noite, igreja, graça e paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais um culto de domingo em que nós vamos adorar o Senhor, louvá-lo, engrandecer o seu santo nome. Então, pegue o seu lugar na poltrona, na cama, onde você estiver, pegue a sua Bíblia e vamos ler a palavra do Senhor. A Igreja Batista Chamar, a Igreja Batista Nova Sião, sintam-se à vontade para adorar o Senhor Jesus nessa noite, amém? Gostaria de convidar os irmãos ao livro de Gálatas, capítulo 5, no versículo 22. Gálatas, capítulo 5, versículo 22, né? E diz assim a palavra do Senhor. Se você ainda não pegou a sua Bíblia, ainda não se preparou, eu vou ler para nós, amém? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, né? Todas essas características do fruto do Espírito são características do caráter do Senhor. Mas toda especial para mim é a alegria. É uma das características que eu mais gosto, né? Porque a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A verdadeira alegria, ela vem do Senhor. E existe uma grande diferença entre felicidade, né, e alegria. Apesar da gente muitas vezes pensar que quer dizer a mesma coisa, mas elas são diferentes. A felicidade, ela depende de situações materiais, né, externos, para me trazer aquela sensação de felicidade. E eu lhe digo que é momentâneo. Se a gente for dizer, eu preciso de R$1 milhão para ser feliz, eu te digo que isso não vai ser suficiente quando você conseguir esse R$1 milhão. Mas nessa noite eu quero te falar da verdadeira alegria que vem do Senhor Jesus. Essa alegria que aformoseia a nossa face, essa alegria que é emprestada a nós pelo Senhor Jesus. A alegria que é a morte de Jesus na cruz para nos salvar. Nós fomos justificados pelo Senhor Jesus. Então nós não precisamos de R$1 milhão para ser felizes. Nós temos a verdadeira alegria, que é o Senhor Jesus em nós, o amor dele derramado sobre nós. Amém? Nessa noite eu gostaria que você, junto conosco, né, do Ministério Batista Chamar, louvasse ao Senhor Jesus, engrandecesse o seu nome, né? Agradecesse a Ele por essa semana que se passou, que se inicia, né? E agradecer ao Senhor Jesus porque é Ele que restaura a nossa força, amém? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por mais uma noite estarmos aqui aprendendo, Senhor, da Tua Palavra, Senhor, recebendo de Ti, Senhor, a verdadeira alegria, a verdadeira paz, todas as características do caráter de Cristo, Pai amado, que o Senhor possa moldar em nós nessa noite, Senhor. Fique à vontade, Senhor, nesse lugar, fique à vontade nos lares, Senhor, que nesse momento estão acompanhando, Senhor, pelas redes sociais esse culto, Pai amado. Que Tu possa, Senhor, se fazer presente, entrar com aquilo que a pessoa necessita, Senhor, que ela necessita ser, Senhor, transformada, Pai, em nome de Jesus. Fique à vontade, Senhor. Nessa noite queremos Te cultuar, Deus, queremos entronizar o Teu nome nesse lugar, Senhor, e observar, Pai amado, a Tua bondade nas pequenas coisas, Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Quando eu olho para o céu, eu vejo as estrelas a brilhar, lembro de Ti. Quando eu olho para o mar, eu vejo as ondas
Boa noite, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos juntos aqui mais um domingo à noite e hoje, mais uma vez, quero te convidar para mais um culto de louvor, de adoração, culto da família, né? Logo temos a certeza que estaremos aqui juntinhos, fisicamente louvando ao Senhor nesta igreja. E os irmãos da Igreja Batista Nova Sião também vão estar lá juntinhos também na igreja deles. Assim cremos em nome de Jesus. E também, desde já, quero deixar nosso agradecimento. E esse dia, segundo domingo de junho, né, é comemorado o dia do pastor, né? Você que já sabe, ele deu parabéns para o seu pastor. Você que não sabe, ligue agora, manda um WhatsApp, né? Mandando para ele palavras de bênção, né, para ele, para sua família, para o seu ministério, porque é importante. Então, desde já, pastor José Vani, deixa aqui a nossa gratidão, né? Que Deus possa lhe abençoar, continuar lhe abençoando grandiosamente, né? Senhor, sua família, o seu ministério, tudo que o Senhor está em suas mãos, que Deus possa abençoar grandiosamente, tudo que Deus lhe deu a mão para administrar, que o Senhor possa continuar sendo abençoado na sua trajetória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E agora quero te convidar, pegue a sua Bíblia aí na sua casa, sentadinho, no seu sofá, sua cadeira. Quero te convidar a abrir no livro de Romanos, para a gente fazer uma reflexão, certo? Romanos, capítulo de número 12. Romanos, capítulo de número 12, a partir do versículo 1. A gente vai ler 8 versículos, já, certo? Pegou sua Bíblia? Então vamos lá. Diz assim, Romanos 12, a partir do versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que me foi dado, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção de fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou ao que ensina, esmere-se em fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. E o que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Amém? Feche seus olhos um momento, vamos orar. Pai maravilhoso, obrigado, Deus. Obrigado por tua misericórdia, por tua salvação, Deus. Obrigado por tua presença mais uma vez neste momento, Senhor, junto conosco, nos fortalecendo, nos unindo, Senhor, ainda que dessa maneira ainda online, Pai. Quero te agradecer por tua boa palavra aos nossos corações, por cada irmão, cada irmã que está ouvindo, Deus, a tua palavra neste momento. Pai, nos abençoa mais uma vez, que o teu Santo Espírito motive o nosso coração, Pai. Nos dê a instrução, a orientação, Deus, o norte que devemos continuar seguindo, Senhor, em nome de Jesus, mediante a tua palavra, que ela transforme, que ela nos sustente, que ela possa, Senhor Deus, continuar nos orientando nessa caminhada, e cremos, Senhor, que o Senhor está cada vez mais nos amadurecendo, nos fortalecendo para continuar sendo luz neste mundo e sal nesta terra. É assim que mais uma vez pedimos, Senhor, do início ao fim, continua tomando conta deste culto e no momento da palavra. Amém e amém. Então, irmãos, eu quero poder conversar mais uma vez. Domingo passado, o nosso pastor pregou sobre a prova da nossa fé. E eu quero poder também falar um pouquinho de fé, né? A gente já sabe muito sobre fé, a gente já conhece muito, a gente sabe definir, a gente sabe onde é que está a galeria dos heróis da fé. Mas eu quero poder conversar mais um pouquinho sobre fé com vocês. E eu coloquei aqui um tema para a gente refletir, que eu coloquei assim: como usamos a nossa fé? Como usamos a nossa fé? Eu quero poder refletir com você sobre isso. Aí quando você vai lá no livro primeiramente, antes de a gente ir para o livro de Mateus, a gente leu aqui esses 8 versículos, e eu quero poder trabalhar com vocês apenas o versículo 3, tá? Versículo 3.
Vou repetir, diz assim: porque pela graça que me foi dado, digo a cada um dentre vós, não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. A segunda parte: segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um, certo? E os demais versículos, no outro momento, no culto de doutrina, a gente pode dar continuidade, certo? Que também tem muito assunto para a gente falar. Mas eu quero falar sobre isso, como usamos a nossa fé. A Bíblia diz que Deus deu fé a cada homem, a cada mulher, a sua criação, né? Você sabe que não é só você que é crente que tem fé. A criatura feita a imagem e semelhança de Deus que está lá fora, que não tem, ainda no momento não está sem Cristo, ela possui fé. Tanto é que ela tem, às vezes, alguns lá fora têm muito mais fé do que muito crente, que é uma coisa a gente acha um pouco improvável, mas acontece, né? Acontece. Mas eu quero poder fazer isso. Como usamos a nossa fé? É quando a gente vai para Mateus capítulo 6, ali no versículo 20, do versículo 25 até o 34, a gente vê lá Jesus ensinando sobre a ansiosa solicitude pela vida. Como é que nós ficamos preocupados porque as coisas não acontecem na nossa vida, o que é vez de comer, o que é vez de beber, o que é vez de vestir. Ó Senhor, aí o Senhor começa a ensinar: olha, vocês olhem os passarinhos, que não semeiam, nem colhem, mas no entanto o Pai que está no céu dá alimento a cada um deles. E vós, não valeis mais do que muitos passarinhos como esses? Então Jesus começa a perguntar para eles, e depois fala mais uma vez também: e vocês que andam tão ansiosos por conquistar muitas coisas, a ansiedade de vocês pode aumentar algum côvado à sua vida? Ele responde, e essa resposta fica para nós, porque nada que nós fazemos com a nossa ansiedade, tentando trazer o futuro para o presente, nada disso só vai trazer angústia ao nosso coração. E Jesus fala: toda essa ansiedade não vai fazer vocês crescerem um côvado, né? Não vai fazer vocês crescerem 1 metro, não vai fazer vocês conseguirem transformar o cabelo de vocês, que é preto em branco e branco em preto. Não vai. Então, quando a gente começa a pensar dessa maneira, a gente vê que a gente usa, às vezes, a fé de uma maneira precipitada, ou às vezes a gente nem usa, né? A gente está totalmente mecânico em algumas coisas. Quando aparece alguma dificuldade, a gente corre atrás do irmão, do amigo, a gente corre atrás daquele que pode ajudar a solucionar, e Deus acaba sendo uma última opção, né? Depois que eu fiz de tudo, Deus está lá na minha lista, né? Agora é contigo, Deus. Então, pensando nisso, a gente quero refletir com vocês sobre isso. Tem uma história na Bíblia, em Mateus capítulo 8, dos versículos 23 a 27, eu não vou ler, eu vou citar vários versículos aqui, mas quero que você possa ler na sua casa, né? Depois, quem sabe a gente vai deixar um playlist no final para você estar vendo e conferindo na sua Bíblia. Eu quero que você confira, tá? A gente sempre falou, né? Quero que você seja um crente beriano para você conferir o que a gente está falando aqui. Mateus 8, de 23 a 27, que é a história de Jesus acalma uma tempestade. Você já conhece essa história, a gente já pregou também várias vezes, vários irmãos já pregaram aqui na igreja, que fala o seguinte, né? Que Jesus foi para outro lado da margem, e Jesus deitou e dormiu, pegou o travesseiro dele, deitou e dormiu, e no meio do rio, no meio do mar, começou-se a levantar uma grande tempestade, uma grande ventania, e os discípulos ficaram com medo, né? E correram e acordaram Jesus, e Jesus acordou ali, vendo o desespero deles, e disse: olha, Senhor, não importa que nós pereçamos. E Jesus falou: calma, e olha, e fala com o mar, né? O mar emudece, né? Acalma-te. E o mar estava agitado, se acalmou. E Jesus olha para eles, né? E fala assim, nessa primeira parte: por que vocês são assim, homens de pequena fé? Homens de pequena fé. Aí guarde esse momento. A gente vai para o segundo momento, que é Marcos 4, de 35 a 41. É a mesma história. E Jesus se acorda, acalma o mar. E o relato de Marcos fala assim: por que vocês são tão tímidos? Não tendes fé? E a mesma história falada no outro sinótico, outro evangelho sinótico, em Lucas, de 8, de 22 a 25. 8, de 22 a 25, Jesus realiza o mesmo milagre, e no final ele fala assim: aonde está a vossa fé? Então temos três visões, nos 3 evangelhos, Jesus tratando sobre uma falta de fé,
ou a fé é pequena, não existe fé, ou estão procurando onde está essa fé. Mais à frente, em Mateus 14, de 22 a 33, tem uma história que é chamada de Jesus anda sobre as águas, né? Você também já leu essa história. Jesus despede a multidão, manda o barquinho ir embora, e o barquinho indo embora, já no final da tarde, Jesus fala, pode ir embora que eu vou subir para orar, quero orar sozinho, né? A gente já falou sobre isso, Jesus gostava de orar sozinho, né? Jesus foi orar sozinho e na quarta vigília da noite foi andando sobre as águas, né? E até chegar no barco onde estavam os discípulos, e quando os discípulos olham de longe, né? Eles olham, é um fantasma, se assustam, isso muitos homens, né? Tudo com medo, é um fantasma e tal, e Jesus fala, calma, sou eu, e Pedro fala, se é o Senhor, manda que eu possa ir até o Senhor andando sobre as águas, e Jesus fala, vem. Então Pedro vai andando sobre as águas, mas no princípio da caminhada ele está andando, está com fé, mas depois ele começa a olhar para os ventos fortes, ele começa a duvidar e começa a afundar, e Jesus pega ele pela mão, e Jesus fala, Pedro, né? Tu é um homem de pequena fé, E mais à frente, em Mateus 16:8, tem uma história que é a seguinte, é chamada sobre o fermento dos fariseus e dos saduceus, né? De novo, eles vão no barquinho para o outro lado, mas eles se esqueceram de levar pão, levar o fermento, né? Jesus começa a falar, olha, não vão cair na história, não vão entrar no fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles começam a questionar, a discutir, pensando que Jesus está falando de pão, esse pão físico, né? E eles entendem que Jesus veio discutindo e Jesus fala assim, não é sobre isso. Não é sobre isso que eu estou falando com vocês. Mas eu quero que vocês tomem cuidado com os ensinamentos dos fariseus e dos saduceus. Porque vocês ainda não entenderam homens de pequena fé. Mateus 16:8. Se você caminhar no Mateus 16, você vai ver mais na frente, nos versículos da frente, que Pedro vai ter a grande revelação, né? Que os homens Jesus pergunta, que os homens lá fora dizem que eu sou? Um é Jeremias, outro é um grande profeta, outro é um grande homem do Velho Testamento, e vocês, que vocês dizem que eu sou? E Pedro se levanta e fala, o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo, né? E Jesus fala para ele, olha, Pedro, não foi carne e sangue que te revelaram, mas o Espírito Santo que te revelou isso. E sob esta pedra edificarei a minha igreja, e a ti será dado as chaves do reino, né? Então, quero que você caminhe nessa sequência, né? Você está vendo que Jesus está toda vez orientando, vocês são homens de pequena fé. E nesse momento ele tem uma revelação do Espírito Santo falando, olha, você é o Senhor, é o Cristo, Filho de Deus vivo. E na sequência, ele repreende Jesus, porque Jesus está indo para o propósito dele, né? Que é morrer em Jerusalém. E Pedro fala, Senhor, não faça isso. E Jesus olha para ele, arreda Satanás, né? Você não cogita das coisas de Deus, mas cogita das coisas dos homens. Então fica meio embaraçado o meio campo, né? Quando a gente vê Pedro, né? A gente olha para Pedro, um homem de pequena fé, na hora ele tem uma revelação muito grande, e depois já está na carne. Então, mas seguindo meio tudo isso, quero que vocês notem o seguinte, que todos esses relatos foram de homens que estavam acompanhando Jesus. Homens que estavam acompanhando Jesus, vendo os sinais que ele fazia. Vendo os sinais e prodígios que eram realizados dia a dia no seu ministério. Quero que vocês entendam que nesse primeiro ponto eu coloquei aqui, né, sobre os ensinos de Jesus e a prática de fé. Jesus ensinou e quando eles estavam na prática, lhes faltou a fé. E Mateus 7, de 24 a 27, diz o seguinte, tem a palavra dos dois fundamentos. Jesus falando, olha, vocês que ouvem a minha palavra e as colocam em prática, será comparado a um homem prudente, mas se você não coloca em prática, você é comparado a um homem imprudente. Então, nesse primeiro tópico aqui, eu quis mostrar aos irmãos que são relatos, são fatos bíblicos de homens que caminhavam com Jesus, e Jesus sempre falando, vocês são tímidos, homens de pequena fé. Onde está a fé de vocês? Por que vocês são assim, né?
e não tendes fé. E Jesus, várias vezes a gente ouviu Jesus falando isso a eles, e eles acompanhavam Jesus. Eles ouviam Jesus falando: olha, vocês têm que pegar o meu ensino e praticar. Esses homens acompanhavam Jesus, e Jesus falava, como diz em Mateus 7, 24 até 27, vocês têm que ouvir os meus ensinamentos e colocar em prática, e vocês serão comparados a um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Pode vir os ventos fortes, as tempestades e toda a tormenta contra aquela casa, e ela não vai cair. Mas se vocês não colocarem em prática, só ficarem me acompanhando durante toda a sua vida, não colocar a fé em prática, vocês serão comparados a um homem imprudente que faz a sua casa sobre a areia. Faz até uma bela construção, pode assim ser dito, mas vem as ventanias, tempestades, os ventos fortes, e dá com ímpeto sobre aquela casa, e aquela casa vai abaixo. Como a gente fala, né? A casa caiu. Então, quero que você possa entender que esses relatos são de homens que andavam com Jesus. E agora, no segundo momento, eu dividi essa pequena reflexão em 3 momentos. No segundo momento, eu coloquei aqui: ouvimos falar de Jesus. Porque o segundo ponto é: ouvimos falar de Jesus. Quero que você entenda porque, às vezes, a gente está na igreja, a gente acaba se tornando muito religioso e andando nesse automático, dizendo: o Senhor vai me abençoar porque eu estou na igreja. O Senhor vai me abençoar porque eu participo de tudo. A gente começa a ficar mecanizando a fé. E aqui a gente viu que homens que andavam com Jesus, e Jesus sempre falava: vocês são homens de pequena fé. Vocês são tão medrosos. Onde está a fé de vocês? Eu já ensinei para vocês, muitos de vocês não conseguem entender. Homens de pequena fé. E no segundo momento ouvimos falar de Jesus. Agora eu quero também que depois vocês possam ler essas histórias na Bíblia de vocês. Em Marcos 7, de 24 a 30, e também o que eu peguei para refletir sobre foi também, que é a mesma história, Mateus de 15, de 21 a 28, é a história da mulher cananeia, e em Marcos está escrito a mulher sírio-fenícia. Quero que você possa ler. Foi até pregação, já alguns irmãos já leram, foi um pregado culto de doutrina, acho que o irmão Augusto já leu sobre isso, refletiu para nós sobre isso. A mulher sírio-fenícia ou a mulher cananeia, né? Dependendo da visão do evangelista, a Bíblia diz que havia uma mulher cananeia. Ela ouviu falar de Jesus, Jesus ia passando na cidade e ela correu para Jesus. Jesus ia com seus discípulos, ela correu para Jesus e disse: Senhor, mestre, filho de Davi, ajuda a minha filha sofre com um espírito imundo que se apodera dela e deixa ela dessa forma. Jesus, a gente não entende, né? Hoje, no nosso contexto, a gente não consegue entender por que Jesus disse isso, mas Jesus olhou para ela e disse: olha, não é bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorros, que era um adágio da época. E Jesus falou isso para ela, mas qual foi a resposta dela? Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E quando ela responde dessa forma, Jesus olha para ela admirado e diz: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. Aí começa a enrolar a nossa cabeça que homens que andavam com Jesus eram um bando de homens com pouca fé. E uma mulher que ouviu falar de Jesus teve uma oportunidade, só uma oportunidade que ela tinha. Ela teve uma oportunidade, foi falar com Jesus. E Jesus, no primeiro momento, disse que veio para os filhos de Deus, que era a nação de Israel, mas ela continuou ali, não desistiu. E ela deu uma resposta que impressionou o nosso mestre, o nosso Salvador. Ele olha para ela e fala: grande é a tua fé. Guarde isso. Em Lucas 7, de 1 a 10, tem uma história, quero que vocês leiam essa história depois, com calma. A história do centurião romano, né? Centurião que tem um servo que está à beira da morte, né? E vai pedir ajuda para Jesus. Então, no relato desse evangelista aqui, Lucas 7, de 1 a 10, o centurião romano diz assim: manda um seu mensageiro a Jesus e fala: Senhor, o servo do centurião está doente, né? E pediu para que o Senhor fosse à sua casa para curá-lo. Então Jesus se desloca e vai lá. Mas Jesus, chegando perto da casa do centurião, o centurião manda outro mensageiro, outro amigo mensageiro, né? E fala:
com essa mensagem: Senhor, eu não sou digno que entres na minha casa. Só peço que o Senhor mande uma palavra de onde o Senhor está, e ele ficará são. Porque eu também sou homem sujeito à autoridade. Eu falo a esse vai e ele vai, aquele vem e ele vem, aquele faz e ele faz. E eu quero que você só mande uma palavra. E Jesus, ao ouvir isso, Jesus também se admira que um centurião romano, um homem que dominava sobre a nação israelita, não sabe o quanto esse centurião entendia sobre Deus, acerca de Deus, porque eles eram uma nação politeísta. Mas Jesus olha para ele e fala, para o mensageiro e fala, e para todo o povo que está ouvindo, né? Que Jesus nunca andava sozinho, andava sempre uma multidão com ele. Jesus fala: mesmo em Israel achei fé como essa. Esse homem só ouviu falar de Jesus. Ele fala: nem mesmo em Israel eu achei fé como essa. Mas guarde isso aí também. Esse é um outro momento. Em outro momento, Marcos 10, de 46 a 52, é a cura do cego de Jericó. Você conhece também, uma cura muito interessante. Que o cego está sentado à beira do caminho, né? E Jesus vai passando pela cidade, e quando eles falam que, olha, é Jesus que está passando pela cidade, então ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os caras falam assim: não, pare de gritar, ele não vai te ouvir, ele não vai te ouvir. E quanto mais as pessoas pediam para ele parar de gritar, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus ouve, né? De uma maneira física, também de uma maneira espiritual, que a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, os ouvidos do Senhor estão inclinados a todo aquele que clama a Ele, né? Então Jesus manda vir o cego, e as pessoas trazem o cego, e quando ele chega diante de Jesus, Jesus fala assim: o que queres que eu te faça? E ele sabia o que queria, ele fala: Senhor, eu quero ver. E Jesus responde para ele: então veja, né? Vai, a tua fé te salvou. E a Bíblia fala que ele saiu alegre ali, estrada fora, seguindo Jesus. E dentro desses 3 relatos, eu sei que tem muitos mais relatos que você deve estar se lembrando aí, como em Lucas 8, de 43 a 48, botei aqui mais um, Lucas 8, de 43 a 48, que é a famosa também, que é da mulher do fluxo de sangue, né? Jesus ia fazer um outro milagre, né, que era da filha de Jairo. No meio do caminho surge uma mulher que há 12 anos havia sofrendo de um fluxo de sangue, né? Então ela se encaminha no meio da multidão e diz: se apenas tocar na orla de suas vestes eu serei curada. E ela se empenha nisso e vai na direção de Jesus e consegue tocar. E na hora que ela toca no manto de Jesus, né, no manto de Jesus, a Bíblia diz que ele sentiu dele saiu poder. Porque a Bíblia diz, em outros relatos de outros evangelistas, fala que Jesus era pressionado pela multidão, né? Todo mundo estava tocando Jesus, mas ninguém tocou na sua veste como ela tocou. Porque quando ela tocou, a Bíblia diz que dele saiu virtude, dele saiu poder. E ele olha para a multidão e fala: olha, quem foi que me tocou? E Pedro fala: como assim, Senhor? Todo mundo está te tocando. Mas ele fala: alguém me tocou de uma maneira diferente, porque de mim saiu o poder. E ela se acusa, né? Senhor, foi eu, porque a Bíblia diz que ela se acusou e disse: Senhor, ela disse que eu sofria. E ele responde simplesmente para ela: vai, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Então eu quero que você guarde isso. Então, nesse segundo ponto ouvimos falar de Jesus. E na terça-feira a gente ouviu uma palavra que falou sobre Romanos, também sobre Romanos 10, 17, né? Romanos 10, 17 foi citado no texto que o Sid Clay leu na terça-feira, né? Romanos 10, 17. Como é que vem a fé? A fé vem pelo ouvir, né? A fé vem pela pregação. Nessa minha tradução, a fé vem pela pregação da palavra de Cristo. Então é assim que vem a fé. Já falei em outros momentos, né? Não, se você passa o dia inteiro só ouvindo louvor, orando muito, mas não tendo contato com a palavra, tem alguma coisa que está incoerente, porque a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, o amar, o querer ter o entendimento da palavra de Deus, e assim é gerado fé. A gente viu na aula passada da EBD, né, que eu dei na aula passada sobre João capítulo 7, Jesus fala, né, no meio,
sobre o rio, que ele é a fonte de águas vivas, mas ele fala o seguinte, né? Se vocês crerem em mim, como diz as Escrituras, do seu interior sairão rios de água viva. Então é interessante ouvir a palavra de Deus, ter contato com a palavra de Deus, que é por aí que gera fé. Então, essas pessoas desse segundo ponto que eu li para vocês, tiveram uma oportunidade de estar com Jesus e obtiveram aquilo que acreditavam pela fé. E o terceiro momento para a gente encerrar é viver a fé com uma prática diária. Porque essa é a nossa chamada. Viver a fé com uma prática diária. Tanto é que Jesus fala, olha, não te preocupa com o dia de amanhã, te preocupa com hoje. O dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Então, te preocupa em ter fé hoje, né? Então, quando a gente pensa nisso, a gente vai para Filipenses 1,6. Filipenses 1,6 diz o seguinte, que Paulo não está falando com os filipenses, ele está motivando os filipenses, olha, continue firme acreditando, sempre acreditando, porque eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que nos chamou, irmãos, para continuar, aquele que nos ensina dia após dia, ele é fiel para completar essa obra até aquele grande dia. Ele está nos amadurecendo na caminhada. Mas ele continua nos ensinando, mas a gente tem que aprender algumas coisas. Que não é religiosidade que vai mudar muita coisa. Não é se você chora pouco ou se você chora muito. Né? Não é se você somente ler de uma maneira mecânica a Bíblia, você tem que ser mais abençoado. Mas você entender que a fé vem pelo ouvir a pregação, entender o Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E Paulo vai falar aos Coríntios porque o poder de Deus ele é revelado no Evangelho. E se você consegue entender a simples fato que o Evangelho diz que Jesus morreu por nós. Se você entender o que diz Romanos 8:1, que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Mas a gente anda às vezes como se tivesse sido condenado de novo. Né? A gente anda por aí porque dizendo assim, olha, eu não consigo. Abrir um parênteses sobre isso. Às vezes a gente vê por aqui, a gente vê na nossa caminhada, né, a gente vê pessoas falando assim, não tenho tanta fé como o irmão tem fé porque o irmão é pastor. O irmão tem fé porque tem 10 anos de igreja. A irmã tem fé, olha como ela canta. A irmã ela canta assim porque ela tem 20 anos de igreja. Ela tem uma fé que pode fazer sair montanha do lugar. A gente começa a colocar desculpa. Eu quero de verdade, quero que você entre nesse momento comigo, me acompanhe, entendendo que Deus, quando a gente lê em Romanos aqui, no versículo 3, diz que Deus repartiu a fé a cada um segundo lhe apraz. Ele repartiu a fé a cada um segundo lhe apraz. Deus deu fé à sua igreja, assim também surge fé no coração do homem que não tem Deus. Ele acredita às vezes, coloca no coração que vai conseguir algo, ele vai lá e faz. Qual é a diferença deles para nós? Porque às vezes a gente quer conseguir algo, mas a gente coloca na mão de Deus, né? E vamos descansar. Porque eu sou filho de Deus, então Deus tem que me dar. Deus não vai te dar. A lei da semeadura, ela está vigorando. Semeie e você vai ter uma colheita. Semeie pela manhã a tua semente e à tarde não repouses a tua mão de semear, porque você não sabe se essa ou aquela dará, ou se ambas serão boas. Eclesiastes 11:6. Né? Então, em todo momento temos que estar praticando a fé, e todos os dias praticando essa fé, e não colocando desculpas o porquê nós não conseguimos algo. Porque, como eu citei aqui, homens que andavam com Jesus, Jesus olhava para ele e falava, vocês têm pouca fé. E pessoas que nunca tiveram a oportunidade de caminhar com Jesus por algumas horas, almoçar com Jesus, tiveram uma oportunidade com o Senhor Jesus e mudaram totalmente as suas realidades pela fé. E a gente às vezes coloca muita desculpa, dizendo, eu não tenho fé porque eu não tenho tanto tempo de igreja. Eu não tenho fé porque eu não sou pastor. O pastor que tem que ter fé é o dia dele agora, né? Então ele tem que ter fé mesmo. Não, meu querido, todos nós temos que ter fé. A salvação é pela fé. Não vem de nós, é dom de Deus. Então, pela fé, nós somos salvos. Quero que você entenda isso. Então, voltando para cá para a gente encerrar, viver pela fé na nossa prática diária. Hebreus 12:2 diz o seguinte, só a parte A, tá? Diz o seguinte, olhando para o autor e consumador da fé, Jesus.
ao qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Ele é o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Amém? Que você possa entender isso. Se nós temos pouca fé, se Deus repartiu na hora que Deus colocou no nosso coração fé, deu uma fé suficiente para que nós pudéssemos acreditar pela iluminação do Espírito Santo. E nós acreditamos. Mas Ele é o autor e Ele é o consumador da nossa fé. É Ele que começou a boa obra, Ele vai terminar em nossas vidas. E no terceiro aqui, coloquei aqui, Lucas 17:5, também tem outro evento importante que Jesus está explicando sobre perdão. E nesse momento, Lucas 17:5 falam assim, os apóstolos chegam para Jesus e falam assim: então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. Então são pontos que eu quero que você possa entender sobre fé, que não é estar perto, não é somente estar na igreja, não é somente ter uma vida religiosa prática todos os dias, é entender o Evangelho. É entender o Evangelho. Que isso nos remete para o último item que eu coloquei aqui no livro de Tiago. Até o livro de Tiago fala, olha, crente até o diabo é, porque ele crê que Deus existe e ele teme Deus. Quando você lê o livro de Tiago, está lá. O diabo sabe que Deus existe e ele é crente, às vezes mais crente do que nós, porque ele teme a Deus. Ele sabe o poder de Deus. E Tiago 2,18 fala o seguinte: Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras. E Tiago fala, e eu, com as minhas obras, te mostrarei a minha fé. Então, para a gente resumir e concluir, irmãos, sobre fé. A nossa fé é aprovada, né? Tem muito texto na Bíblia que fala. Nosso pastor falou domingo passado sobre isso, sobre a prova, como a nossa fé é aprovada. Eu quero botar aqui a reflexão sobre fé para a gente. Porque às vezes na caminhada a gente começa a se escorar em alguns pontos, em alguns paradigmas que criamos para nós mesmos, né? Dizendo, eu não tenho chamado, eu não tenho esse chamado, então por isso eu não posso ter uma fé desse tamanho. E a gente olha pelo relato bíblico e fala que o Senhor pode aumenta-nos a fé, porque eu quero continuar entendendo sobre o Senhor. E durante anos a gente acaba se esquivando da chamada que Deus tem para nós, daquilo que poderíamos ser nesse mundo, luz para o mundo, sal para esta terra, e às vezes a gente acaba nos colocando numa posição dizendo, não, eu não fui chamado para isso, então eu não preciso estar clamando por fé desse tipo. E como eu falei, vocês vão ver na Bíblia mais relatos, vocês conhecem mais histórias bíblicas que tem relato também dessa forma sobre fé, sobre pouca fé, sobre muita fé. Mas o X da questão é, eu consigo medir uma estrada, eu consigo medir a altura de uma pessoa, eu consigo medir a temperatura, né, de uma pessoa, eu consigo medir várias coisas, né? Medir a pressão, né, na água, em líquidos. Eu consigo medir várias coisas. Mas será que de verdade a gente consegue medir fé? Você parou para pensar nesses textos que a gente lembra? Jesus fala, olha, grande é a tua fé é pequena. Esse cara aqui não tem fé. Será que a proposta é medir fé, aquele tem muito, aquele tem pouco, aquele ali não tem? Mas eu quero que você pense que o problema não está em ter uma grande fé ou uma pequena fé. Quando a gente encerra aqui, em Tiago falando. O grande X da questão é, todos nós temos uma medida de fé, mas nós não conseguimos praticá-la, botá-la em prática todos os dias. E Tiago fala, se você sabe fazer o bem e não faz, você comete pecado. Nós temos fé para acreditar em Deus. Deus colocou isso em nossos corações. E agora, com a ação do Espírito Santo, nós conseguimos ir muito mais além. Com a ação do Espírito Santo, conseguimos ir muito mais além. E o texto desse ano do nosso aniversário vai falar um pouco sobre isso, né? Sobre coragem, ir além. Porque Deus colocou em nosso coração uma fé que vai crescendo a cada novo dia. Porque Ele começou a boa obra, Ele vai estar construindo em nós algo diferenciado.
Ele é o autor, Ele é o consumador da nossa fé. É Ele que aumenta a fé em nossos corações. E é Ele que nos exorta e diz: olha, pratique a fé de vocês com obras todos os dias. Com obras todos os dias. Então eu quero que vocês, irmãos, possamos continuar juntos. Estamos passando essa quarentena e quero que vocês entendam, é um momento ímpar na história. Quem sabe vai ser um dos momentos mais primordiais em nossa história. A gente vai ter que, sabe, hoje eu estou com meus 35, então, sabe, com meus 50, 60, vou olhar para trás e dizer, passamos um período, se Jesus não voltar, né? Passamos um período de pandemia, aquele período foi muito crítico, mas Deus esteve lá com a igreja dele. Nós podemos olhar para trás e dizer, Deus estava lá, colocou fé no coração de cada irmão, de cada irmã, de cada senhor, de cada senhora, de cada criança, de cada adolescente. Nós conseguimos passar todo aquele momento dando glória a Deus. Fé é assim, irmãos, é uma prática diária. As coisas não vão cair do céu, não vão acontecer. Jesus disse, olha, vocês têm tudo à tua disposição. Usa a tua fé, que possa ser feito como tu queres. Não é assim Jesus fala? Se vocês orarem de acordo com o Pai, tende fé que vocês já receberam. Então, irmão, para encerrar, é isso. Use a fé que Deus concedeu ao teu coração. Seja voluntário cada vez mais, com tua voluntariedade para continuar servindo a Cristo, servindo a tua família, servindo nesta igreja Batista Chamar, servindo na igreja Batista Nova Sião, servindo em todos os locais por onde andarmos, no nosso trabalho, nossa escola, nossa faculdade. A fé que Deus colocou em nossos corações, ela tem que ser praticada em todos esses momentos. E esses textos eu coloquei aqui justamente para isso, para a gente olhar e ver. Não é o tempo que vai fazer a fé ser gerada em nossos corações, mas é o tempo que passamos em contato com a palavra de Cristo, com a palavra de Deus. Porque a fé vem pela pregação e a pregação da palavra de Cristo. Que você guarde isso no coração. Guarde no coração que a fé que você tanto ousa ter, ela vem pela palavra de Deus. Amém? Que Deus nos guarde, Deus nos abençoe, que Deus aumente a nossa fé mais e mais. Estamos acabando esse período de quarentena, cremos que logo, logo vamos estar juntos. E vamos estar dando testemunho desse momento, de quanto nós aprendemos, porque tivemos fé em Deus e continuamos a olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai maravilhoso, obrigado, Senhor. Obrigado por mais uma noite que o Senhor nos proporciona estar, Deus, reunido, Senhor, como igreja do Senhor, Pai. Obrigado, Deus, pela vida, Deus, de cada um irmão, de cada uma irmã, de cada amigo, Deus, que participa desse momento conosco, Senhor. Deus nos abençoe, Senhor. Abençoe nossa família, abençoe nossa casa, nossos familiares. Pai, acima de tudo, abençoe nossos corações, Senhor. Que nossos corações possam aprender, Deus, o quanto o Senhor tem nos ensinado, Pai. Espírito Santo, nos lembre de todos os ensinos de Jesus Cristo, venha de encontro aos nossos corações, que nós possamos cada vez mais ser homens e mulheres prudentes, Senhor. Continuar construindo, Deus, sobre a rocha, Deus, tudo aquilo que temos, Senhor, tudo aquilo que somos, possamos construir sobre a rocha, porque temos a certeza, Deus, que todo o nosso investimento, toda nossa força, Deus, de trabalho, todo, Senhor Deus, Pai, ó Deus, nossos talentos que o Senhor nos entregou, estamos construindo num lugar firme, num local seguro que é a Tua presença. Temos certeza que iremos passar desses momentos de tempestade, momentos de turbulência, desses momentos de quarentena, mas vamos estar firmes e seguros, Senhor, em Ti, Pai. Ensina assim, Deus, a Tua igreja a ser prudente, Pai, ser coerente, queremos ser coerentes, Deus, com a Tua palavra mais e mais, Senhor. E pedir, Senhor, aumenta-nos a fé, Senhor, porque só o Senhor pode, que o Senhor que começou a obra em nós, vai continuar até aquele grande dia. O Senhor que é o autor e é o consumador, Deus, da nossa fé, Pai, abençoa nossos corações para acreditar dessa forma. Pai, é o Senhor, Deus, que inspira o nosso coração a praticar, Deus, todos os dias a Tua palavra. E como diz Tiago, Senhor, em seu livro falando, Deus, queremos exercer a fé que temos no Senhor, Deus, praticando obras todos os dias que agradem o Teu coração, Pai. Pregando, vivendo, amando, Senhor, ao Senhor, a nossa família, Senhor, aqueles que precisam. É que pedimos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos colocar, Deus, e depositar nossas forças, Deus, naquilo que é útil, naquilo que é agradável, naquilo que gere louvor ao Senhor, Pai. E pela leitura de Romanos vemos, Senhor, que como diz o apóstolo Paulo em Romanos 1 e 2, Senhor, queremos entender, ter essa renovação do nosso entendimento, Pai, e não jamais nos conformarmos com este mundo, Pai, mas entender
qual é, sim, Deus, pela fé, qual é a tua boa, agradável e perfeita vontade para nossos dias, para a nossa vida, para esse momento ímpar que estamos vivendo. Pai, assim abençoa, Deus, a tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Abençoe os irmãos, abençoe, Deus, a nossa semana, Deus, que já se iniciou, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Abençoe no trabalho, abençoe, Deus, nos estudos, Senhor. Abençoe, Deus, na nossa saída, Deus, e na nossa entrada, em nome de Jesus. Assim abençoa a nossa cidade, abençoa o nosso estado, a nossa cidade de Belém, nosso estado do Pará, Senhor Deus, em nome de Jesus, trazendo cura, Senhor, ó Deus maravilhoso, sobre o nosso estado, trazendo cura sobre a nossa nação, Pai, abençoa o Brasil, Senhor, abençoa nossas autoridades, Senhor, em nome de Jesus é que pedimos, Senhor, que a tua boa mão esteja sobre esta nação, Pai, em meio a toda essa turbulência que estamos vivendo, Pai, traga cura, Senhor Deus, às famílias, consola, Deus, em nome de Jesus, as famílias, Senhor Deus, que estão precisando desse momento, Deus, do teu consolo, em nome de Jesus. E assim pedimos também pelas nações da terra, pela tua igreja, Deus, que é perseguida, abençoa da mesma forma, fortalece, Senhor, que seus corações dos homens e mulheres missionários que estão espalhados pelo mundo, Senhor, o Senhor continue colocando fé, Deus, e inspirando os seus corações a acreditar, Pai, pela palavra da pregação, pela palavra de Cristo, que eles possam continuar firmes e fortes, e nós iremos continuar aqui também firmes e fortes, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa-se, Deus, a nossa Igreja Batista, chamar a Igreja Batista Nova Sião, e abençoe, Senhor, o nosso pastor José Ivani, Senhor, na sua luta, Senhor Deus, e no seu ministério, abençoando, Senhor, grandiosamente seu ministério e a sua família, em nome de Jesus. É assim que oramos mais uma vez e te agradecemos pela oportunidade, em nome de Jesus, amém. E assim, mais uma vez queremos te agradecer. Obrigado, meu irmão, minha irmã, que Deus possa lhe abençoar grandiosamente e uma boa noite. Amém. Há um pastor maior na vida do pastor. E o que seria do pastor assim não fosse o Senhor? E o que seria da igreja se não fosse o amor daqueles a quem Deus um dia consagrou? Pastor que também é ovelha e é por Deus apacentado, vem hoje aos braços do amado e lança todos os teus fardos. Se às vezes sobrecarregado te sentes desorientado, o teu clamor é sempre ouvido, Jesus ainda estará contigo. Ser um pastor é bem assim, se sente só na multidão e às vezes pede o coração, um ombro amigo, um irmão, mas é nos braços do Senhor que tu encontras teu valor. Se o preço é alto, meu irmão, grande é teu galardão. Pastor que também é ovelha e é por Deus apacentado, vem hoje aos braços do amado e lança todos os teus fardos. Se